Olá, profissional cabeleireiro, seja muito bem-vindo para mais esse vídeo e é sempre um prazer imenso poder dividir com você um pouco de conhecimento científico sobre cosmetologia, tricologia, interação dos ativos cosméticos com o fio de cabelo para que você possa trabalhar com mais segurança, tranquilidade, certeza do que você está fazendo, do que você está comprando, do que você está indicando, usando, do que querem vender para você, poder avaliar melhor os produtos, conhecer as reações químicas para poder geri-las de forma mais eficiente, sem levar o cabelo a riscos de quebra. É muito importante o cabeleireiro saber o máximo possível sobre o seu trabalho, com que ele está trabalhando, o que ele está usando, que tipo de reação ele está efetuando, produzindo, para alcançar os melhores resultados. É imprescindível, é fundamental que tenhamos conhecimento que nos traga valor prático, que a ciência é isso. A ciência não é conhecimento para achar interessante e guardar na gaveta, não é para fazer uma coletânea de curiosidades, sem que não tenha ali uma utilidade no dia a dia. A ciência traz justamente a teoria sólida que dá ao profissional cabeleireiro condições de resultados superiores, porque através desse conhecimento teórico sólido ele estabelece fundamentos técnicos práticos, com funcionalidade e eficácia comprovada pela literatura científica. Então, eu estou muito feliz com a oportunidade de trazer o assunto de hoje, porque eu sei que desde que você se formou um profissional cabeleireiro ou da terapia capilar, mas principalmente o cabeleireiro, porque o terapeuta capilar trabalha mais com o processo recuperatório do cabelo e do couro cabeludo principalmente, mas o cabeleireiro ainda tem nas suas produções de mudança de visual das suas clientes um trabalho voltado a um limitado, e precisa ser limitado, processo de dano capilar por reações químicas, para que seja possível a alteração de cor ou de forma do fio de cabelo, de maneiras que isso depois possa ser revertido, né? Então, eu sei que desde que você se formou um cabeleireiro, você ouve falar sobre a queratina, a proteína estrutural mais presente na constituição da fibra capilar. Cerca de 90%, né? A literatura diverge um pouco, mas cerca de 90% é o que nós temos em proteína na fibra capilar, queratina. Mas a forma como apresentam a queratina ao cabeleireiro, embora algumas informações sejam verdadeiras, como por exemplo, a queratina é um nome dado a uma célula que não tem atividade biológica. Então o cabelo é formado de queratina, logo significa que o cabelo é formado de células mortas, por isso que não há processo cicatricial na fibra capilar. Por outro lado, o cabelo não é totalmente inerte, existe toda uma dinâmica capilar vinda através de processos eletrônicos, químicos, que revertem em qualidade ou comprometimento estrutural. E o profissional cabeleireiro precisa saber, porque isso é o básico, para que ele trabalhe com certezas, tanto em relação à produção de novos visuais, quanto principalmente em relação à recuperação das reações que foram necessárias serem efetuadas para que o visual da cliente fosse melhorado, né? Mas existem também informações que o cabeleireiro recebe sobre a queratina que não são totalmente verdadeiras. Por exemplo, é óbvio que diferente da queratina da pele, que é disposta em tecidos, a queratina capilar é disposta em fibras. Mas menos da metade da proteína presente na fibra capilar é disposta em fibras. Portanto, a queratina que apresentam ao cabeleireiro como se fosse a única ou a que representa a maioria, né, da constituição do fio de cabelo, não é, na verdade, a que representa nem a metade das queratinas que existem na composição da fibra capilar, na sua composição estrutural. Então, é disso que eu quero falar hoje. As 4 principais queratinas que existem no fio de cabelo, quais são suas funções, do que elas são basicamente feitas dentro de um modelo químico, para que você, profissional cabeleireiro, possa ter um melhor entendimento sobre a necessidade da gerência das reações químicas, do conhecimento dos limites que o cabelo tem e da possibilidade dos processos de recuperação que o cabelo oferece, ok? Depois de uma coloração, tonalização, descoloração, alisamento, relaxamento, permanente, progressivo, seja qual for o modelo químico aplicado ao cabelo, é necessário que nós saibamos que tipo de reação estamos promovendo, que queratinas estamos afetando, quais podem ser afetadas, quais não podem de jeito nenhum ser afetadas, porque existem queratinas que se recuperam e queratinas que não se recuperam. E as que não se recuperam não podem ser danificadas a tal ponto de gerarem danos irreversíveis que coloquem o cabelo sob o risco de quebra, né? E outros problemas, como ressecamento acentuado, porosidade. Então vamos falar um pouco sobre as 4 queratinas do cabelo. Para quem é mais versado nas ciências da tricologia, vai perceber que esse vídeo é básico e vai ficar muita informação sobre estruturas capilares de fora, tá? Mas o objetivo aqui é trazer para o profissional cabeleireiro, principalmente, uma maior conscientização acerca do que o cabelo é e como nós devemos ter cuidado na hora de processá-lo. Se a gente for levar em consideração que nós estamos vivendo uma época moderna, onde nunca houve tantas marcas e tantas tecnologias de cosméticos disponíveis, mas ao mesmo tempo nunca houve tanta gente com o cabelo tão danificado,
até em escalas irrecuperáveis, é assustador. Termos crescido tanto nas opções de mercado e, ao mesmo tempo, não termos multiplicado o conhecimento que nos tornasse profissionalmente competentes para poder lidar com toda essa diversidade tecnológica que hoje nós temos, né? Até para podermos avaliar o que realmente funciona e não funciona, tá certo? Porque tem muita coisa que deixa o cabelo bonito, mas na verdade não está cumprindo a promessa ou a proposta comercial do produto. Então vamos lá. As 4 queratinas do fio de cabelo. A primeira delas, vou começar por aquela que você mais conhece, tá? Que é a queratina alfa. A queratina alfa é a queratina que está no córtex, mas ela não ocupa todo o córtex. Ela não é a única queratina presente no córtex. Ela é uma das queratinas presentes no córtex. E a queratina alfa é tão falada porque é nela que o cabeleireiro trabalha através das suas reações químicas cosméticas. É a queratina que tem toda uma estrutura preparada para receber as intervenções químicas. E agora eu preciso que você entenda 2 palavrinhas da química e da biologia que são importantes para poder entender melhor esse assunto. A palavra desnaturação e a palavra renaturação. O que significa a primeira palavra? Desnaturação. Significa o dano à proteína, o dano à queratina. Queratina é um tipo de proteína, claro. Então, quando a gente fala desnaturação, nós estamos nos referindo a um modelo de dano, de prejuízo à proteína queratina. A desnaturação, ela pode ser parcial ou pode ser total. Ela pode ser reversível ou irreversível. Então, o cabeleireiro, para poder modificar a cor ou a forma do cabelo, precisa enfraquecer a queratina, que é a proteína propícia a que nós a alteremos de formas que o visual do cabelo seja mudado, ok? Então eu preciso danificar a queratina, mas eu danifico, eu desnaturo parcialmente. Porque quando eu danifico parcialmente, quando eu desnaturo parcialmente a queratina, eu tenho ainda uma chance de poder renaturar, que é a segunda palavrinha. A primeira desnaturação, a segunda renaturação. A renaturação é a devolução das funções da queratina. Sim, porque quando ela desnatura, ela enfraquece e perde funções. E a principal função da queratina é estrutural. Por isso, quando o cabelo é danificado, quando a queratina é danificada, o cabelo fica elástico, emborrachado. Quanto mais eu danifico a queratina, mais eu levo ela a um estado de risco. Se eu ultrapasso o limite de reversão da desnaturação, eu já não posso renaturar, já não posso recuperar. E com o agravante de ainda afetar e danificar outras proteínas, que não são a alfa-queratina ou alfa-hélice, que não deveriam ser afetadas, que não deveriam ser danificadas, porque não há possibilidade de renaturação. Então, veja que a queratina alfa, também chamada de alfa-hélice ou alfa-helicoidal, porque tem o formato de proteína secundária, é o formato elíptico, é a única queratina presente no córtex capilar que pode ser desnaturada parcialmente, para que o visual do cabelo da cliente possa ser modificado. E depois que o cabelo enfraqueceu e foi modificado quimicamente, precisamos no tratamento efetuar as reações de renaturação, ou seja, de devolução das funções e da estrutura, da força, da elasticidade, da resistência desta queratina, da queratina alfa. Ok? Por isso que não faz muito sentido aquela pergunta, eu gostaria de fazer um processo químico que não danifique o cabelo. Impossível. Você só consegue alterar a cor ou a forma do fio danificando o fio durante um período para que através desse enfraquecimento da queratina alfa possamos alterar o visual do fio. Então, a busca por uma química que não danifique o cabelo é uma busca tola, em vão, não faz sentido. O que faria mais sentido é a busca pelo conhecimento de quais são as reações que eu devo buscar nas máscaras de tratamento através de complexos ativos específicos para a recuperação da queratina que foi danificada. Então, essa queratina alfa, que é a que mais se ventila, mais falada, a mais comentada nos cursos, não é a única, mas é nela e tão somente nela que as reações químicas cosméticas devem acontecer. É nela também que trabalha o complexo de ativos para a recuperação capilar, na queratina alfa. Então veja que o fio de cabelo é como se fosse um lugar onde nós tivéssemos uma permissão de mexer apenas em algumas partes, e as partes que depois possam ser recuperadas, possam ser reorganizadas. O córtex capilar não está à vontade para o cabeleireiro aplicar qualquer coisa de qualquer jeito, em qualquer concentração, com qualquer potencial reativo, com qualquer tempo de pausa, deixa lá até chegar onde eu quero. A gente tem que ter critérios para que saiamos dessa falha técnica da nossa profissão de achar que
Ah, o alisamento danifica tudo isso mesmo. Quem faz descoloração depois tem que gastar uma fortuna com tratamento, porque é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. A gente está normalizando o absurdo de trabalhar sem o conhecimento dos limites, pela falta do conhecimento da tricologia sobre, no cabelo, quais são as áreas em que eu posso alterar, processar, danificar parcialmente e quais áreas do fio de cabelo não posso e como regular isso, como gerenciar isso através das reações químicas. A indústria cosmética tomou conta da educação de aperfeiçoamento profissional do cabeleireiro, porque eles ali têm um espaço de nos ensinar a trabalhar de uma forma que os resultados não durem e de uma forma que o cabelo seja bastante danificado. Se o seu resultado do trabalho químico não dura, você muitas vezes tem até que fazer retrabalho. E aí a sua empresa que te fornece produtos não está do seu lado na hora de fazer o retrabalho, por alguma coisa que deu errado no cabelo da cliente. Mas eles ficam muito felizes de você ter que gastar o dobro ou o triplo de produto para poder garantir a integridade do seu nome no mercado, para que a cliente não saia falando mal de você, né? E da mesma forma, eles gostam muito de ter centros técnicos e cursos para também te ensinarem a trabalhar, além de uma maneira que eles chamam de alto modelo técnico, né? Um método técnico mais avançado, né? Eles te ensinam a trabalhar de uma forma em que as coisas não durem, para que haja a previsão de retoques e manutenções mais rápidas, o que garante para o fornecedor um maior uso, uma maior demanda de uso dos seus produtos, o que faz você comprar mais e deixar o seu estoque sempre bem abastecido. Mas também nos ensinam a trabalhar de uma forma que desgaste o cabelo mais do que se deveria, porque assim eles também vendem tratamentos. Né? Então assim, o cabeleireiro tem que ter aquela saudável suspeita, né? Por que eu não tenho tantos certificados de instituições de ensino? A maior parte dos meus certificados trazem o selo do fornecedor de produtos. Será que eu estou pagando para receber conhecimento, ou estou pagando para receber conhecimento e na verdade estou recebendo convencimento de que aquele produto é o melhor de todos e que aquela técnica avançada é realmente a correta ou a mais adequada de se trabalhar, de se adotar, né? Então é muito importante a gente saber que a queratina alfa é a única queratina do cabelo em que nós, cabeleireiros, podemos alterar. E que outras queratinas precisam ser preservadas. A arte de ser cabeleireiro consiste em saber gerenciar as reações químicas para que sejam contidas ou restritas à queratina que é disponível para receber essas reações químicas e ser alterada por elas, e também sabermos como recuperar essa queratina que foi danificada para a mudança de visual da cliente. Agora, um outro tipo de queratina que nós temos no cabelo é aquela que compõe as cutículas. E as cutículas, obviamente, não estão formatadas em fibras, mas em lâminas ou placas. As cutículas ou escamas do cabelo não terão aquele formato secundário helicoidal da alfa-queratina, mas serão reconhecidas como beta-queratina, porque possuem ligações cruzadas nesse formato de lâminas. O profissional, por exemplo, que já teve a oportunidade de visualizar uma fotomicroscopia ampliada de um fio de cabelo, viu logo ali as cutículas, né? As cutículas são dispostas em placas e cada sequência de camadas de cutículas é composta por subcamadas cuticulares. Cada uma dessas subcamadas tem propriedades próprias, funções específicas de resistência ou de permissão de adsorção ou até de absorção, e são chamadas essas subcamadas de camada A, epicutícula, endocutícula e exocutícula. No outro vídeo a gente trata melhor sobre a questão das subcamadas cuticulares. Então, subcamadas cuticulares formam as camadas de cutículas. E um fio de cabelo pode ter várias camadas de cutículas, cerca de 6 a 10, muitas vezes até mais, né? Ou menos de 6, dependendo do tipo de cabelo. E nesse sentido, as proteínas que compõem as cutículas do cabelo, que são queratinas, mas não do tipo alfa, como eu disse, são queratinas beta, ou chamadas também beta-folha, por isso tem o formato de folha, de lâmina. Elas têm a função de proteção do córtex capilar e também de trazer uma formatação cilíndrica ou ovalada, né, do fio de cabelo, de acordo com a origem étnica de cada fio de cabelo e curvatura do folículo, que também determina a geometria e formato da fibra capilar. Então as cutículas também participam disso, mas principalmente função de bloqueio, barreira, proteção. E é aí que a gente vai desmistificar uma informação. As queratinas das cutículas representam cerca de 60%
das queratinas do cabelo como um todo. Por isso que a queratina do córtex, aquela alfa-queratina, não é a maioria da queratina presente na fibra capilar, mas nós temos nas cutículas uma maior concentração de queratina do tipo beta, né? E que por isso tem uma alta resistência mecânica, resistência química. O córtex pode ser muito mais facilmente danificado do que as próprias cutículas, justamente porque elas são mais resistentes devido às suas estruturas laminares e por conta das suas ligações cruzadas, que contém uma maior quantidade de cisteína, o aminoácido de onde se projeta a ligação de sulfeto, a ligação mais forte que garante ao cabelo as suas propriedades de resistência. Então as queratinas das cutículas contam também com um processo de lubrificação, através de um cimento intercelular, também reconhecido como lipídios livres, que se dispõe entre as camadas cuticulares para que haja uma boa lubrificação, uma boa reflexão da luz, condições para um melhor alinhamento dessas cutículas, trazendo mais brilho e qualidade para o cabelo, melhorando seus caracteres de proteção. E também as cutículas são protegidas por uma camadinha chamada camada F, que é onde contém aquela substância extremamente importante para a proteção, lubrificação e hidratação do fio de cabelo, que é o ácido 18-metil-eicosanoico, ou ácido 18-meia, presente então na composição da camada F, que é uma camada que recobre as camadas mais externas de cutículas, portanto ela está superficialmente na fibra capilar, trazendo todo esse processo de proteção, hidratação, lubrificação e ajudando o cabelo a ter uma maior e melhor integridade periférica, para poder assim defender como um escudo tudo que está dentro do córtex. E uma informação interessante que correlaciona a alfa-queratina do córtex com a beta-queratina das cutículas é que dependendo do trabalho do cabeleireiro, se ele exagerar, por exemplo, num processo químico, ele pode danificar as alfa-queratinas do córtex dentro de uma escala já não mais reversível, mas que converte, por conta dessa deformação da estrutura da queratina alfa do córtex, converte essa queratina alfa em queratina beta, que é uma queratina que só deveria ter na cutícula. Então existem pessoas que têm um histórico químico que não foi produzido dentro de um conhecimento e essa pessoa tem no seu cabelo uma dificuldade de passar no próximo teste de mesh, uma dificuldade de recuperação da estrutura capilar. Por quê? Porque muito da sua queratina alfa, por conta de excessos e abusos químicos, seja feito em casa ou no salão de beleza, infelizmente, já foram convertidas essas queratinas alfa em queratina beta. E a queratina beta já não responde mais a processo de tratamento e não regride novamente para se tornar uma queratina alfa. E uma queratina beta, ela acaba se desnaturando de uma maneira que já não reage positivamente aos processos químicos que posteriormente a cliente e o cabeleireiro da cliente queiram fazer. Então é interessante que a queratina alfa precisa ser mantida, a queratina alfa, por isso ela precisa ser danificada parcialmente, por isso é tão importante o cabeleireiro ter esse conhecimento. E a queratina beta das cutículas também precisa ser conhecida e respeitada, porque o produto está do lado de fora do cabelo e a reação química vai acontecer do lado de dentro do cabelo, tanto de transformação de cor, forma ou de recuperação. Então a gente entende que as cutículas são a rota de passagem e o produto também precisa estar condicionado de uma maneira, manipulado dentro de critérios que não tragam danos exorbitantes justamente às cutículas. Existem processos químicos que removem uma boa parte dos lipídios que ficam entre as cutículas, danifica a camada F, depois a gente precisa ter no projeto do tratamento toda a consciência de que ativos vão fazer a manutenção da camada 18-meia, a reposição dos lipídios intercuticulares, né, desse cimento tão importante, lipídico, que lubrifica, dá brilho e qualidade ao fio de cabelo, além de outras questões ligadas a reparações de danos físicos às próprias cutículas, precisam ser observados na etapa de tratamento. Mas é interessante que a cutícula precisa ter a sua integridade, o máximo possível preservada, assim como a queratina alfa do córtex precisa ser mantida como queratina alfa. E agora a gente vai falar sobre outras estruturas. A próxima que eu quero que você conheça, a terceira, é chamada de matriz intermacrofibrilar. A matriz intermacrofibrilar divide espaço no córtex com a queratina alfa. Ela dá uma espécie de coesão às maiores fibras formadas pela queratina alfa, que são chamadas macrofibrilas. Então nós sabemos que a queratina, por ser uma proteína, ela é formada por aminoácidos. Então você tem aminoácidos interligados, formando um polipeptídeo, e que por sua vez, tendo ali todos os 20 aminoácidos encadeados em sequências específicas, vão formar uma queratina. Uma queratina se une à outra através de ligações intermoleculares,
que a gente estuda também em cursos de alisamento, como por exemplo ligação de sulfeto, né, vinda da cistina, e outras ligações, como de hidrogênio, ligações iônicas, que fazem a união de pares de queratina. Esses pares de queratina vão se agrupando e vão formando estruturas de fibras cada vez maiores. A maior estrutura de fibras formadas por queratinas são as macrofibrilas. Só que a sustentação das macrofibrilas vem justamente pela coesão que é promovida pela presença de um outro tipo de queratina no córtex e que não deve ser alterada quimicamente, até porque se ela for alterada, ela gera uma grande quantidade de substâncias oxidativas e que vão sabotar a estrutura do fio de cabelo, porque todo dia você vai ter ali eventos químicos criados pelo próprio fio de cabelo, eventos deletérios, oxidantes, degradáveis ao fio de cabelo, por conta de abusos também. Então olha como a gente está trazendo a esse vídeo a consciência do cabeleireiro de que não é só preparar o produto do jeito que a marca ensina, aplicar no cabelo, esperar a pausa e está tudo bem. Se você não tiver um conhecimento sobre o que é e como está o fio de cabelo que você deseja processar, muitos profissionais não estão preparados para poder avaliar ou interpretar bem um teste de mecha. Simplesmente veem no teste de mecha se o cabelo aguenta ou não aguenta, ou chega onde eu queria ou se não chega, né? Sem quebrar, sem emborrachar. E teste de mecha não é só para isso. Essa é a menor parte do que se observa no teste de mecha. Por isso que é muito importante o profissional pensar em fazer a sua assinatura lá na nossa plataforma de cursos de especialização, para que você, profissional cabeleireiro, tenha, enfim, uma base não de viés comercial, mas uma base científica para pautar as suas técnicas, suas abordagens, suas decisões, para que você possa tirar os melhores resultados, preservando o melhor da saúde e da integridade estrutural de cada fio de cabelo de cada cliente. Quer conhecer mais sobre cabelo? Quer conhecer mais sobre reações químicas? O que os cientistas têm escrito e publicado até hoje? O que está documentado sobre fio de cabelo, cosméticos, ativos, reações? Considere fazer a sua assinatura no Menhaflix. Inclusive a gente tem o link aqui embaixo, se você tiver interesse, basta clicar nesse link e você já vai ter acesso ali experimental à nossa plataforma, que é uma plataforma de curso, não é de entretenimento. Então ali não é para você ver o vídeo que tem a técnica que você vai copiar para fazer igual no cliente que está marcado para amanhã à tarde. Não, ali é um ambiente de estudo. Tá? Então você tem que passar pela etapa teórica, fundamental, para entender a prática, até porque as práticas que tem nas aulas do Menhaflix, são centenas de aulas, em dezenas de títulos de curso. Se você não passar pela teoria, você não vai entender o que está acontecendo na prática. Porque a prática é a reprodução da teoria. Sem teoria, você vai tentar imitar uma prática e não vai dar certo. Porque não é técnica que faz você ter sucesso no seu salão, é conhecimento. O conhecimento dirige a técnica. E o conhecimento, através da técnica, alcança resultado. Então tiraram o conhecimento do cabeleireiro e deram para ele a prática técnica como se fosse o suficiente. E não é. Por isso que o cabeleireiro hoje tem muitos problemas, né? E muitas clientes não estão dispostas a pagar para ir para o salão de beleza, né? O cabeleireiro fala, tem que valorizar o trabalho do cabeleireiro, mas o que traz valor para qualquer profissão é o conhecimento, e não um estabelecimento aberto e produtos de marca à disposição e técnicas práticas ali também à disposição. Sem conhecimento, a gente não está dando para o ser humano o que ele necessita, prioritariamente, que é alguém que traga a direção e a solução. Não apenas uma prestação de serviço e uma aplicação de produto. Então, clica aqui embaixo ou comenta Flix também nesse vídeo para que você conheça a nossa plataforma de curso, ok? Então veja que interessante. Se nós processamos o cabelo com uma coloração, uma descoloração, um alisamento, uma progressiva, até uma tonalização, de formas que o cabelo não resista, e cada cabelo é um cabelo, não existe a técnica do produto, existe a técnica do cabelo. Uma mesma técnica que eu apliquei com o mesmo produto para um cabelo que deu muito certo, não significa que vai dar certo para outro cabelo. Porque quem determina se as coisas vão dar certo ou não é a técnica nem o produto, mas é o cabelo. O produto me traz o ativo. A técnica me traz um modo operacional de trabalhar. Agora, o que traz a garantia do que será ou não será possível são as condições do cabelo. Então hoje o cabeleireiro falha em conhecer muita marca, muito produto, muita técnica, muito passo a passo, muita receita, mas não está conhecendo muito sobre o cabelo, que é o alvo do seu trabalho. É o campo onde as suas reações ocorrem, né? Então não são produtos que estão trazendo problema para os cabeleireiros. São os cabelos quebrando, os cabelos desbotando, os cabelos manchando, os cabelos não permanecendo alisados, não permanecendo saudáveis. Ou seja, o cabeleireiro está com um problema com os cabelos. Os seus resultados não duram ou são perfeitos por um curto período de tempo. Falta conhecimento, não falta produto, né? Por isso que eu te convido a conhecer o Menhaflix, a mais completa plataforma de curso de especialização com base científica para profissionais cabeleireiros. Você vai se encontrar ali de todas as maneiras. Porque se a gente fizer de qualquer jeito, achando que está certo, que eu aprendi no centro técnico, lá no workshop do famoso da famosa, se a gente fizer um determinado trabalho sem esse conhecimento criterioso, a gente vai
trazer, ó, problemas. A queratina alfa, que poderia ser alterada quimicamente, foi alterada, mas o potencial da reação química foi demais para ela. E uma boa parte dela se transformou, se deformou e se transformou em queratina beta. Já não dá para recuperar. Se eu transformar isso em queratina beta, a matriz intermacrofibrilar, que está ali dividindo espaço e garantindo a coesão e a força do cabelo através da estruturação das macrofibrilas da queratina alfa, a matriz intermacrofibrilar também vai ser afetada. E não pode, porque se ela for afetada, ela não recupera e ainda vai produzir uma grande quantidade de substâncias que vão fazer o cabelo todo dia ser oxidado. O cabelo vai estar sempre se degradando por substâncias que o próprio cabelo vai estar criando. E aí nós temos também a questão das cutículas, que precisam ser entendidas e respeitadas como rota de passagem, onde eu preciso garantir que eu perca o mínimo possível do que existe sobre as cutículas, entre elas, e que também não crie fissuras, rachaduras, buracos nas cutículas por má gestão dos produtos. Isso vale até para um shampoo, para você ter uma ideia. E isso também traz uma consciência sobre a necessidade do uso de finalizadores com propriedades protetoras e reparadoras para o cabelo, mas esse é assunto para outro vídeo também. E a quarta queratina que existe no fio de cabelo são as chamadas CAPs, K-A-P, queratinas CAPs, é uma abreviação do inglês, K de keratin, A de associated e P de proteins. Então são proteínas associadas às queratinas. Essas proteínas funcionam como escudo ou barreira da própria queratina. Eu estou me referindo à queratina alfa. Então, as CAPs, ou proteínas associadas à queratina, elas estão diretamente ligadas ao que nós chamamos de filamentos intermediários da própria queratina, funcionando como uma barreira de escudo até para trazer um fator de resistência mecânica. Trabalham também pela resistência elástica, mas funcionam principalmente para trazer uma barreira, um escudo, uma armadura de proteção aos processos químicos e de radiação também ultravioleta, fatores naturais e fatores provocados por cosméticos no salão de beleza. Então, as CAPs, elas têm uma alta concentração de cisteína, de onde se projetam ligações de sulfeto que formam crosslinks, ou ligações cruzadas, que são as ligações mais fortes de disulfeto, que são aquelas que a gente encontra, por exemplo, no modelo estrutural das cutículas. Então, as CAPs não são cutículas, nem são na forma de lâminas, elas não são formatadas na forma de fibras, como as queratinas alfa, mas elas estão diretamente ali associadas com esse fator de resistência pelas suas ligações cruzadas e uma alta concentração de cisteína, e também ricas em outros 2 aminoácidos que vão auxiliar nesse processo de resistência elástica, a glicina e a tirosina. Então, funcionam elas como protetores moleculares, que garantem a conformação exata dos filamentos intermediários da própria queratina alfa para que elas tenham ali uma participação de alicerce, para que a queratina ela permita ser alterada pela alcalinidade ou pela acidez excessiva dos produtos destinados à transformação do visual capilar, mas de forma que a queratina suporte isso, né? Então, enquanto a queratina está lá se enfraquecendo, se desnaturando, para poder ser modificada a sua cor ou forma, as proteínas associadas à queratina estão tentando garantir que essa queratina não sofra agravos excessivos. E é aí que a gente entende sobre o trabalho do cabeleireiro ser tão importante, no sentido de preservar a fibra capilar de excessos de reações químicas, né? Então, se você quer conhecer mais sobre como gerenciar melhor os processos de reações químicas, entra lá no Meiaflix que você vai encontrar todos os cursos que de repente você sempre procurou no nível de informação que sempre fez muita falta para você e que muitas vezes você acha que nem existia, né? Então você vai ver que muitas chaves vão virar, muita coisa vai fazer sentido, você vai mudar a maneira de trabalhar para melhor, você vai alcançar melhores resultados, vai chamar mais atenção de novos clientes, a sua agenda vai passar a ser mais disputada, você vai ter uma economia de cerca de 60% ou mais de estoque, trazendo resultados muito mais promissores e atendendo mais pessoas, dependendo muito mais de conhecimento do que de produtos, porque é isso que os nossos assinantes já há vários anos vivem e compartilham com a gente, e é muito bom, porque a ciência não decepciona, né? Mas é isso, pessoal. Então, essas são as 4 queratinas do cabelo. A queratina alfa tem a função de permitir que o cabelo seja modificado. A queratina beta está nas cutículas e permite que haja uma barreira de proteção, lubrificação, hidratação do fio de cabelo. Proteção contra poluentes, contra radicais livres, a princípio, contra a radiação ultravioleta. Embora as melaninas, que são proteínas não estruturais, também funcionam como um cofator de proteção contra a radiação ultravioleta, né? Mas a primeira barreira de proteção do cabelo são as cutículas. Então, nós temos também a matriz intermacrofibrilar, que funciona como um fator de coesão
das macrofibrilas da alfa-queratina, para que o córtex tenha resistência mecânica, resistência à atração. E nós temos as CAPs, as proteínas associadas à queratina, cuja função principal é promover uma proteção molecular aos protofilamentos ou aos filamentos intermediários da queratina, para que eles sejam bem formatados e com isso se traga uma resistência aos fatores de danos químicos. E agora eu quero que você me diga, coloca aqui nos comentários, eu já estou lendo os comentários, então coloca aqui você também o seu comentário se você já conhecia essas 4 queratinas do fio de cabelo e também se você tem o desejo de saber mais sobre como potencializar o seu trabalho de coloração, descoloração, tonalização, matização, alisamento, relaxamento, defrisagem, soltura de cachos, como trabalhar isso da melhor forma. Aí você comenta Flix aqui, compartilha alguma experiência, mas espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a fibra capilar, que você olhe o fio de cabelo diferente a partir desse vídeo, com um pouco mais de cuidado, reverência e que isso te traga necessidade de adquirir um conhecimento mais aprimorado para que o seu trabalho seja melhor, porque nada é superior a você ter muitas clientes com o cabelinho do jeito que elas querem na questão do visual e ao mesmo tempo cabelos extremamente saudáveis na questão estrutural. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço, bora estudar!